Março de 1945. Céus da Alemanha. Um piloto americano de P-51 Mustang persegue um Messerschmitt Bf-109 em chamas. Mais uma vitória fácil. O rádio crepita com vozes tensas de sua esquadrilha. Ele olha para o altímetro. 4.000 metros. Temperatura congelante. Mãos trêmulas no manche. De repente, algo atravessa sua visão periférica. Não é um pássaro. Não é artilharia. É prata. Pura velocidade. Um clarão metálico que rompe o ar com um rugido agudo, diferente de qualquer motor a pistão que ele já ouviu. Em 3 segundos, a forma desaparece no horizonte. Ele nem teve tempo de apertar o gatilho. Pelo rádio, alguém grita: "O que diabos foi aquilo?" Foi o futuro. Foi o Messerschmitt Me-262, o primeiro caça a jato operacional da história, e ele estava caçando americanos. Naquele momento, os aliados perceberam algo aterrorizante. A Alemanha estava perdendo a guerra. Berlim ardia. O Terceiro Reich sangrava em 2 frentes, mas nos céus eles ainda eram senhores absolutos. O Me-262 voava a 900 km por hora. Os caças aliados mais rápidos mal ultrapassavam 650. Era como levar uma faca para um duelo de revólveres. Entre janeiro e maio de 1945, apenas 200. Me-262 entraram em combate. Mesmo assim, abateram 542 aeronaves aliadas. Uma média de quase 3 mortes por avião. Pilotos veteranos americanos e britânicos, homens que sobreviveram a anos de guerra, voltavam para a base pálidos. Eles descreviam demônios prateados, máquinas impossíveis, relâmpagos mortais. Mas aqui está o paradoxo que muda tudo. A Alemanha tinha a arma mais letal dos céus, tinha a tecnologia, tinha os cérebros, mas perdeu. E quando perdeu, os vencedores não destruíram essa tecnologia. Eles a roubaram, toneladas de plantas, dezenas de protótipos, centenas de cientistas, tudo embarcado em navios com destino aos Estados Unidos e à União Soviética. Esta é a história de como alemães criaram o futuro da aviação, que americanos simplesmente levaram. Como nazistas derrotados construíram o arsenal da Guerra Fria, e como a moral foi negociada em troca de velocidade. Se você gosta de histórias que os livros de história não contam direito, se inscreva agora, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos vai mudar a forma como você enxerga cada caça a jato moderno. A história começa antes da guerra. Em 1939, enquanto o mundo ainda confiava em biplanos e motores radiais, um jovem físico alemão chamado Hans von Ohain testava algo revolucionário: um motor sem hélices, sem pistões, apenas ar comprimido, combustível e uma turbina girando a velocidades impossíveis. Em 27 de agosto de 1939, 6 dias antes da invasão da Polônia, o Heinkel He-178 voou pela primeira vez. Silencioso para os padrões da época. Rápido, instável, mas funcional. Foi o primeiro avião a jato da história. Do outro lado do Canal da Mancha, um engenheiro britânico chamado Frank Whittle desenvolvia conceito semelhante. Mas os britânicos não tinham pressa. Achavam que a guerra seria vencida com Spitfires e Hurricanes. Estavam certos, mas não enxergaram o depois. A Alemanha enxergou, e tinha motivos pragmáticos. O Reich consumia combustível de aviação em ritmo insustentável. Motores a pistão exigiam gasolina de alta octanagem, que a Alemanha não produzia em quantidade suficiente. Jatos poderiam usar querosene, mais barato, mais abundante. Além disso, a Luftwaffe enfrentava bombardeiros cada vez mais rápidos e bem defendidos. Fortalezas voadoras B-17 voavam em formações densas, protegidas por metralhadoras calibre 50. Caças convencionais precisavam se expor por segundos preciosos para causar dano real. Um jato poderia atravessar a formação em alta velocidade, disparar rajadas devastadoras de canhões de 30 milímetros e desaparecer antes que os artilheiros reagissem. A lógica era impecável, a execução genial. Em 18 de julho de 1942, o Me-262 voou pela primeira vez com seus motores a jato, Junkers Jumo 004. Foi amor à primeira vista para os pilotos de teste.
Terror à primeira vista para quem seria caçado por ele. Mas então, Adolf Hitler cometeu um dos erros mais caros da Segunda Guerra. Ele viu o Mi-262, ficou fascinado e ordenou: transformem isso em bombardeiro. Os engenheiros ficaram horrorizados. O avião foi projetado para interceptação, rápido, ágil, mortal. Não para carregar bombas, mas Hitler insistiu. Ele queria vingança pelos bombardeios em cidades alemãs. Queria um Blitzbomber, capaz de atingir Londres antes que caças britânicos reagissem. A modificação atrasou a produção em meses críticos. Quando finalmente permitiram o uso como caça, era tarde de 1944. A Luftwaffe já estava quebrada. Faltava combustível. Faltavam pilotos experientes, faltava tempo. Mesmo assim, o Mi-262 entrou em combate e mostrou ao mundo que a era das hélices havia acabado. Os primeiros pilotos aliados que enfrentaram o Mi-262 voltaram mudados. Eles descreviam algo que desafiava a física conhecida. Um tenente americano relatou: eu estava perseguindo um Focke-Wulf quando ouvi um assobio. Olhei para cima e vi 2 rastros de fumaça. Pensei que fossem foguetes, mas então percebi. Eram aviões. E me ultrapassaram como se eu estivesse parado. Outro piloto britânico foi mais direto. Não é possível lutar contra aquilo. Você simplesmente torce para que ele não te veja. A matemática era brutal. Um P-51 Mustang, o melhor caça aliado, alcançava 610 km por hora em voo nivelado. O Mi-262 voava a 900. Em mergulho, ultrapassava 1000. A diferença não era marginal, era abissal. A tática padrão do Mi-262 era simples e letal. Subir alto, localizar uma formação de bombardeiros, mergulhar em alta velocidade, disparar uma rajada concentrada dos 4 canhões MK-108 de 30 mm. Cada projétil carregava explosivo suficiente para arrancar a asa de um B-17, depois acelerar e desaparecer antes que os caças de escolta reagissem. Alguns pilotos alemães instalavam baterias de foguetes R-4M sob as asas. 24 mísseis não guiados que podiam ser disparados a 1000 metros de distância. Uma salva completa transformava um bombardeiro em bola de fogo. Os americanos chamavam o Mi-262 de Turbo, os alemães de Schwalbe. Andorinha, um nome quase poético para uma máquina desenhada para matar. Mas o Mi-262 tinha um calcanhar de Aquiles. Na verdade, tinha 2, literalmente. Os motores Junkers Jumo 004 eram obras-primas de engenharia. Mas também eram bombas-relógio. A Alemanha não tinha acesso a ligas de níquel de alta qualidade. As turbinas eram feitas com materiais inferiores. Aço comum. Superaqueciam, rachavam, explodiam. A vida útil de um motor era de 10 a 25 horas. Alguns não duravam nem isso. Pilotos alemães relatavam que metade das perdas de Mi-262 não vinham de combate. Vinham de falhas mecânicas. Motor esquerdo em chamas no meio de uma missão. Motor direito falhando na decolagem. Turbinas desintegrando-se a 10.000 metros de altitude. Era como pilotar uma granada. Você nunca sabia quando explodiria. E os aliados descobriram o segundo calcanhar de Aquiles: velocidade. Ironicamente, a maior vantagem do Mi-262 era também sua maior fraqueza. Para decolar, o avião precisava de pistas longas e lisas, concreto de qualidade. Durante a decolagem, o Mi-262 era lento, vulnerável, pesado. Naquele momento, voava como qualquer outro avião. E os aliados sabiam disso. Caças americanos começaram a patrulhar os arredores das bases conhecidas de jatos. Esperavam, escondidos em baixa altitude. Quando viam um Mi-262 decolando ou pousando, atacavam. O jato alemão não tinha tempo de acelerar. Não tinha espaço para manobrar. Era abatido ainda com o trem de pouso abaixado. Dezenas de Mi-262 foram destruídos dessa forma. Não em duelos épicos, mas em emboscadas covardes e eficientes. Mas o Mi-262 não era o único demônio prateado alemão.
Em março de 1945, tropas americanas avançando pela Turíngia encontraram algo que parecia saído de ficção científica. Uma asa. Apenas uma asa. Sem fuselagem, sem cauda. Uma forma triangular pura, pintada de cinza escuro, escondida em um hangar camuflado. Era o Horten Ho 229, o primeiro avião stealth da história. Projetado pelos irmãos Reimar e Walter Horten, o Ho 229 era uma asa voadora propulsionada por 2 motores a jato. Sua forma eliminava quase toda a resistência aérea. A pintura especial misturada com carvão e serragem absorvia ondas de radar. Testes modernos feitos pelo Smithsonian confirmaram. O Ho 229 teria uma assinatura de radar 20% menor que aviões convencionais. Em 1945, isso era mágica negra. Apenas um protótipo voou. Colidiu após falha de motor, mas os americanos levaram tudo: plantas, protótipos, documentos. Hoje, o Ho 229 está exposto no Museu do Ar e Espaço em Washington. Uma lembrança silenciosa de quão perto a Alemanha chegou. Havia também o Arado Ar 234, o primeiro bombardeiro a jato operacional do mundo, mais rápido que qualquer caça aliado, impossível de interceptar. Realizou missões de reconhecimento sobre a Inglaterra sem ser tocado uma única vez. Voava tão alto e tão rápido que os britânicos simplesmente desistiam de persegui-lo. E havia projetos ainda mais insanos. O Messerschmitt P-1101, caça com geometria de asa variável. O piloto podia ajustar o ângulo de enflechamento no solo antes da missão. Nunca voou. Mas os americanos capturaram o protótipo. Anos depois, ele renasceria como Bell IS-5, o avião experimental que provou que asas de geometria variável funcionavam. Abril de 1945. A Alemanha estava morrendo. Berlim cercada. Hitler escondido em um bunker. A Luftwaffe era uma sombra. Faltava combustível. Faltavam pilotos. As pistas estavam destruídas. Muitos Mi-262 foram encontrados intactos, escondidos em florestas, cobertos com galhos e redes de camuflagem. Sem querosene para voar. Sem munição para atirar. Mas a tecnologia permanecia. E o mundo estava observando. 2 impérios famintos por poder, Estados Unidos e União Soviética. Aliados por conveniência, rivais por natureza. Ambos sabiam que a próxima guerra não seria vencida com tanques Sherman ou rifles Mosin Nagant. Seria vencida com jatos, com foguetes, com tecnologia alemã. Em maio de 1945, horas após a rendição oficial, soldados americanos e soviéticos correram para as mesmas fábricas, para os mesmos centros de pesquisa, para os mesmos hangares secretos. Não havia coordenação, apenas competição brutal. Quem chegasse primeiro levava. Documentos eram queimados para não caírem em mãos inimigas. Protótipos eram explodidos. Cientistas eram sequestrados no meio da noite. A Segunda Guerra Mundial havia acabado, mas a Guerra Fria tinha começado. E o primeiro campo de batalha foi a mente dos engenheiros nazistas. A operação americana tinha um nome burocrático: Operação Overcast. Depois, mudou para algo mais discreto: Operação Paperclip. O nome vinha dos clipes de papel que oficiais da inteligência usavam para marcar os dossiês dos cientistas selecionados. Clipes vermelhos significavam alta prioridade. Clipes azuis, investigar mais. Clipes brancos, ignorar. Mas o critério de seleção não era apenas competência, era também utilidade. Físicos que trabalharam em foguetes V2. Engenheiros que projetaram turbinas, aerodinamicistas que calcularam asas enflechadas, químicos que desenvolveram combustíveis sintéticos, todos foram marcados, todos foram levados. O problema era a moral. Muitos desses homens eram membros do Partido Nazista. Alguns usaram trabalho escravo de campos de concentração. Outros participaram de experimentos horríveis. Werner von Braun, o homem que projetou o foguete V2, usou prisioneiros de Dora Mittelbau para construir suas armas. 20.000 morreram nas fábricas subterrâneas, mais do que os mortos pelos próprios foguetes V2. Mas os americanos tinham uma solução simples:
reescrever histórias. Documentos do Partido Nazista desapareciam, relatos de crimes de guerra arquivados, investigações oficiais canceladas. A justificativa era sempre a mesma. Se não levarmos, os soviéticos levam. E assim mais de 1.600 cientistas alemães foram transportados para os Estados Unidos, com passaportes limpos, com passados limpos, com consciências sujas. E os soviéticos fizeram exatamente a mesma coisa, só que com menos hipocrisia. Eles não fingiam que os alemães eram vítimas, simplesmente os forçavam a trabalhar. Fábricas inteiras foram desmontadas e enviadas para a Rússia. Túneis de vento, linhas de produção, até tijolos foram levados. Em outubro de 1946, a NKVD executou a Operação Ozoaviakin. Em uma única noite, mais de 2.000 cientistas e engenheiros alemães foram acordados por soldados soviéticos. Tinham 2 horas para arrumar as malas. Depois, eram colocados em trens com destino à União Soviética. Alguns trabalharam lá por uma década, outros nunca mais voltaram, mas entregaram tudo o que sabiam. E a URSS usou esse conhecimento para construir o MiG-15, o caça que enfrentaria americanos nos céus da Coreia. Os Mi-262 capturados foram embalados como troféus de guerra e enviados para Wright Field, em Ohio. Pilotos de teste americanos, homens que haviam lutado contra esses aviões sobre a Europa, agora os pilotavam em solo americano. Os relatórios eram unânimes. O Mi-262 era extraordinário, aceleração brutal, velocidade impressionante, mas também traiçoeiro. Os motores falhavam sem aviso. A resposta dos controles era pesada e o consumo de combustível era obsceno. Um voo de 30 minutos esgotava os tanques. Mesmo assim, os engenheiros americanos estudaram cada parafuso, cada solda, cada curva aerodinâmica, não para copiar, mas para aprender. E aprenderam rápido. Em 1947, 2 anos após o fim da guerra, a Bell Aircraft testou o X-1, o primeiro avião a quebrar a barreira do som. Pilotado por Chuck Yeager, o X-1 não era um jato, era um foguete com asas. Mas sua forma havia sido influenciada por estudos aerodinâmicos alemães capturados. A fuselagem em formato de bala, as asas finas e retas, tudo baseado em pesquisas nazistas sobre voo supersônico. Yeager não sabia, mas estava voando em ciência alemã e quebrando recordes com ela. Mas o verdadeiro legado do Mi-262 apareceu nos caças que vieram depois. Em 1949, a North American Aviation lançou o F-86 Sabre, o primeiro caça a jato americano de produção em massa com asas enflechadas, 35 graus de ângulo, exatamente o mesmo ângulo proposto por Adolf Busemann, um cientista alemão, em uma conferência de aerodinâmica em 1935. Busemann havia demonstrado matematicamente que asas enflechadas reduziam o arrasto em velocidades transônicas. Os alemães aplicaram essa teoria no Mi-262. Os americanos aplicaram no F-86. A semelhança não era coincidência, era plágio bem feito. Do outro lado da cortina de ferro, a União Soviética fazia exatamente o mesmo. O MiG-15, lançado em 1947, também tinha asas enflechadas. Também usava turbojato e também era baseado em tecnologia alemã capturada. Os motores. Cópias melhoradas do Jumo 004 e do BMW 003. Os soviéticos até recrutaram engenheiros alemães para ensinar suas equipes, alguns voluntariamente, outros sob coação, mas todos contribuíram, e o resultado foi um caça que rivalizava com qualquer coisa que o Ocidente tinha. Em 1950, a Coreia explodiu em guerra, e pela primeira vez na história, jatos enfrentaram jatos em combate real. F-86 Sabres americanos contra MiG-15 soviéticos. 2 aviões nascidos da mesma tecnologia alemã, filhos do mesmo pai, lutando em lados opostos. Os duelos eram intensos. O MiG-15 subia mais rápido, tinha teto operacional mais alto, armamento mais pesado. Mas o F-86 era mais ágil, mais estável. E os pilotos americanos tinham mais experiência.
A taxa de abate favoreceu os americanos. 10 MiGs abatidos para cada sabre perdido. Mas os números soviéticos contavam história diferente, e até hoje ninguém sabe a verdade completa. O que sabemos é isto: alemães criaram a base, americanos e soviéticos apenas refinaram. E os alemães, os cérebros por trás de tudo isso? Muitos prosperaram. Wernher von Braun tornou-se celebridade. Apareceu na televisão americana explicando foguetes para crianças. Trabalhou com Walt Disney. Dirigiu o programa espacial que colocou humanos na Lua. O foguete Saturn V, que levou Neil Armstrong à superfície lunar, era descendente direto do V-2, a arma que matou milhares de civis em Londres e Antuérpia. Mas ninguém falava disso. Von Braun era herói americano agora. Seus crimes foram enterrados sob camadas de propaganda. Kurt Tank, o homem que projetou o Focke-Wulf Fu-190, um dos melhores caças alemães da guerra, fugiu para a Argentina. Trabalhou para Juan Perón, desenvolvendo jatos militares. Depois foi para a Índia. Projetou o HF-24 Marut, o primeiro caça supersônico indiano. Morreu em 1983, respeitado e bem pago. Hans von Ohain, o físico que voou o primeiro jato da história, mudou-se para os Estados Unidos. Trabalhou para a Força Aérea Americana até se aposentar. Recebeu prêmios, honrarias. Nunca foi julgado por nada. Alguns cientistas foram menos sortudos. Os que ficaram na zona soviética foram forçados a trabalhar em condições brutais. Sem reconhecimento, sem glória, apenas medo. Mas entregaram o que sabiam. E quando não eram mais úteis, foram descartados. Alguns voltaram para a Alemanha Oriental na década de 50. Outros desapareceram. A história não registrou seus nomes, apenas seus projetos. O custo moral foi imenso. A Operação Paperclip não foi apenas recrutamento. Foi perdão institucional. Homens que usaram escravos para construir armas foram transformados em heróis da ciência. Crimes de guerra foram apagados com carimbos de classificação secreta. Famílias de vítimas nunca souberam que os responsáveis por suas dores estavam vivendo confortavelmente em subúrbios americanos, ensinando em universidades, trabalhando para a NASA, recebendo pensões do governo. A América fez um pacto com o diabo, e o diabo entregou os céus. Hoje, todo caça a jato moderno é neto do Mi-262. O F-35 Lightning II, o Su-57 russo, o Rafale francês, o Eurofighter Typhoon. Todos usam turbojatos, todos usam asas otimizadas aerodinamicamente, todos descendem de pesquisas iniciadas na Alemanha nazista. A tecnologia não tem moral, não tem bandeira, apenas função. E a função do Mi-262 era matar, mas a função de seus descendentes foi proteger, ou pelo menos é isso que dizemos a nós mesmos. Resta uma pergunta que historiadores debatem até hoje. E se a Alemanha tivesse produzido o Mi-262 em massa em 1942, quando estava pronto? E se Hitler não tivesse insistido em usá-lo como bombardeiro? E se a Luftwaffe tivesse 1000 jatos em 1943, em vez de 200 em 1945? A resposta honesta é: provavelmente não mudaria nada. A Alemanha estava perdendo por razões maiores que tecnologia. Faltava petróleo, faltava mão de obra, faltava capacidade industrial. E lutava contra 3 superpotências ao mesmo tempo. Nenhum caça a jato resolveria isso, mas teria mudado a aviação. 10 anos antes, teria forçado britânicos e americanos a desenvolver jatos mais cedo. Teria acelerado a corrida tecnológica, teria matado mais gente. E talvez, apenas talvez, a guerra teria durado mais alguns meses sangrentos. O que sabemos com certeza é isto: a Alemanha nazista investiu em ciência quando o mundo ainda duvidava, criou máquinas que pareciam impossíveis e perdeu a guerra mesmo assim, porque guerras não são vencidas apenas com tecnologia. São vencidas com recursos, com logística, com aliados, com tempo. A Alemanha tinha genialidade, mas não tinha tempo. E quando o tempo acabou, os vencedores simplesmente pegaram a genialidade e chamaram de sua. A Operação Paperclip criou a NASA, criou a Força Aérea Moderna,
criou a supremacia tecnológica americana na Guerra Fria, mas também ensinou uma lição sombria. Ética é negociável. Moral é negociável. Justiça é negociável. Quando a tecnologia está em jogo, tudo pode ser perdoado. Tudo pode ser esquecido. E todos podem ser comprados. Os alemães criaram os jatos. Os americanos levaram os jatos. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Então aqui está a verdade que os livros de história não gostam de admitir. Toda vez que você vê um caça a jato riscando o céu, toda vez que assiste a um show aéreo, toda vez que embarca em um avião comercial movido por turbinas, você está vendo o legado do Mi-262. Você está vendo ciência nazista refinada. Você está vendo o futuro que a Alemanha inventou e os aliados roubaram. E talvez isso seja desconfortável. Talvez devesse ser. Porque a história não é feita de heróis puros e vilões absolutos. É feita de homens imperfeitos tomando decisões impossíveis e vivendo com as consequências. A história da aviação a jato é uma história de roubos, de genialidade, de hipocrisia, de ciência sem consciência e de velocidade comprada com sangue. Os alemães pagaram o preço, os americanos colheram os frutos, e nós, décadas depois, voamos em máquinas construídas sobre essa fundação sombria, sem pensar, sem questionar, apenas aceitando que o céu sempre pertenceu aos mais rápidos e que os mais rápidos sempre souberam roubar bem. E você? Qual outra tecnologia nazista você quer que eu destrinche aqui? Os foguetes V2 que colocaram o homem na Lua? Os submarinos tipo 21 que revolucionaram a guerra naval? As pesquisas médicas horríveis que ainda são citadas em livros de medicina? Comente abaixo. Porque essas histórias existem e merecem ser contadas, mesmo quando incomodam, especialmente quando incomodam. Se você chegou até aqui, se inscreveu, não? Então você acabou de perder acesso a outros 47 vídeos assim, histórias que ninguém mais conta, fatos que os livros escondem e verdades que fazem você repensar tudo o que aprendeu. Aperte o botão e vamos juntos para o próximo mergulho na história que eles não querem que você saiba.